sem demora. Nunca pare de lutar, nunca pare de lutar, nunca pare de lutar. Prosseguimos então com a programação manancial desta oportunidade, hoje falando, o nosso tema é Livra-te, salva a tua vida. Está baseado, esta é uma expressão que os anjos que foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra usaram, alertando, orientando, instruindo Ló e sua família. A destruição era iminente. Quando há confusão espiritual, na confusão moral e espiritual, o juízo de Deus, o juízo divino é iminente. Iminente é que, por certo, haverá de se manifestar. O juízo iminente, por certo, haverá de se manifestar quando há confusão moral e espiritual. Porque o juízo de Deus é iminente, haverá de se manifestar nestas situações ou nesta condição de confusão moral e espiritual. Porque, na verdade, querido, Deus criou o ser humano segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus capacitou o homem, inseriu no homem valores de moralidade. Deus, ao nos criar segundo a sua imagem e semelhança, Ele incutiu em nós um caráter perfeito, reto, de reverência a Ele, de honra a Ele. Lá na frente, um pouco mais adiante, nós vamos ver um texto da Bíblia que deixa claro que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Fomos criados para nos relacionarmos com este Deus que é reto, que é santo, que é perfeito, que é justo em todas as suas obras e em todos os seus caminhos. Então, evidentemente, de uma forma muito simples de se entender e compreender as coisas, quando o homem vive em confusão moral, quando o homem vive em confusão espiritual, porque escolheu trilhar este caminho de confusão, se rebelando contra as orientações de Deus, se rebelando contra a vontade de Deus, se rebelando contra Deus, é evidente, não é? De forma muito tranquila de se compreender, que o juízo divino se manifestará. Não foi com este fim, com este propósito que nós fomos criados. Somos a imagem e semelhança de Deus. Na nossa vida, dia a dia, na nossa conduta, nos nossos atos, nas nossas ações, devemos refletir um caráter reto, justo, santo, de um Deus que é justo, reto e santo. É por isso que nós temos que diariamente viver uma vida de relacionamento com Deus. Olha o que diz Deus: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esta é a orientação da palavra de Deus, esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, em havendo um abandono da presença de Deus, em havendo uma manifestação de insatisfação e rebelião na presença de Deus, nesta vida de relacionamento com Deus, em havendo um abandono de Deus, se o homem decide virar as costas para Deus, automaticamente ele entrou em rebelião contra Deus. E neste caso, em rebelião, ele vai viver um caminho de confusão moral e espiritual. E neste caso, vai sofrer os juízos divinos sobre a sua vida. Veja, o apóstolo Paulo fala sobre isso, escrevendo agora aos Romanos, no capítulo 1, verso 18 em diante, olha o que Paulo diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça,
invertem o que é verdadeiro naquilo que é injusto. Verso 20. Porque as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão aí criadas, ou seja, por meio da natureza, podemos compreender e ver, para que eles fiquem inexcusáveis. Verso 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Está entendendo por que nós precisamos glorificar a Deus? Está entendendo o porquê que nós fomos criados? Na verdade, fomos criados para glorificar a Deus. No entanto, Paulo faz alusão a pessoas que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Verso 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes, de répteis. 24, por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações e a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Verso 27 agora. Semelhantemente também os homens, deixando o seu uso natural com a mulher, ou o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Verso 28, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Está aqui o relato bíblico, é a palavra bíblica divina, Deus usando a vida deste santo homem de Deus, chamado apóstolo Paulo. Escreveu este episódio, esta carta, cerca do ano 90 da era cristã, neste período ainda inicial da história da igreja, mas já tendo a revelação de Deus, de dias maus, de dias difíceis, de dias onde a sociedade estaria vivenciando uma prática contínua de torpezas, de iniquidade, de coisas profanas, que são evidentemente reprováveis aos olhos de Deus e manifestam uma grande confusão moral e espiritual. Diante disto, é certo o juízo iminente de Deus sobre a sociedade. Nós vamos assim para um breve intervalo e logo após nós continuaremos aqui falando hoje, livra-te, salva a tua vida.